para disfarçar. Mas está ótima. Ei, Olá, todo Cristiane, mundo. deixa Estamos de... iniciando mais uma reunião do grupo da Associação Brasileira de História da Ciência, em Manaus. Hoje é dia 27/11/2021. Estamos terminando o mês, daqui mais um tempinho. São exatamente 14 horas e 42 minutos. Vamos estar hoje finalizando o estudo do livro A Origem, esse livrinho aqui, né? Há 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, por Ken Han, Hugo Royce, Deborah Hasman e Stephen Meyer, né? Então, hoje, quem vai estar falando conosco vai ser o nosso colega Hernani Azevedo, indicado pela professora Suzana, e ele vai estar explicando aqui, comentando, dialogando com a gente sobre design inteligente, né? Não sei se ele tem algum estudo mais aprofundado, né? Mas nós não. Nós estamos aqui aprendendo, né? Lendo, estudando, vendo os pontos positivos, os pontos que precisam ser melhor compreendidos e trabalhados. E o Hernani vai estar conversando com a gente, né? Antes de fazer umas certas apresentações, eu queria informar que nós vamos estar sorteando até o final da nossa reunião de hoje esse livrinho aqui, olha só, do Rodrigo Bible, o Deus que destrói sonhos, né? Tem normalmente as mensagens que diz que Deus faz seus sonhos, né? Ele vai pelo caminho diferente. Ele diz que não, Deus destrói também, né? Quem quiser conhecer mais, quem sabe ganha esse livro, né? E o segundo aqui do John Piper, né? O Alvorecer da Alegria Indestrutível. Aí, olha só, então, falar sobre alegria. Estamos aqui para a gente poder sortear até o final, tá certo? Então, antes da gente começar propriamente dito, vamos fazer aqui as nossas famosas apresentações, e desde já eu já vou pedir para o Haroldo, ele vai ficar por último, vai se apresentar por último e vai orar também pela reunião, né? Eu vou pedir aqui para que rapidamente se apresentem aqui, na ordem que está mostrando no meu vídeo, o José, o Frank, Scarlett, o Mário, a Cris, aí vem o Hernani mesmo, e aí finaliza com o Haroldo. Vamos lá, então? Vai lá, José. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Positivo. Então, boa tarde, gente. Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui de volta com vocês, né? Eu dei uma sumida, fiquei doente, fiz umas provas aí, mas estamos aqui de volta. Então, eu me chamo José, eu sou aqui de Macapá, né? A capital do Amapá, extremo norte do país. Eu creio que tenha um pouco mais de 8 meses, 7, 8 meses, que eu estou caminhando com o grupo de Manaus. Já tenho aprendido muito, muito mesmo. Inclusive, fiz o curso, né, Fundamentos da Vida Intelectual. Tive a graça, né, de fazer esse curso. Então, e desde então, né, tenho aprendido bastante mesmo. Queria dizer mais uma vez, né, que eu agradeço a oportunidade de estar aqui e que eu estou na expectativa pelo aprendizado de hoje, como sempre. É isso. Obrigado, José. Vamos ouvir aqui o Frank. Depois a... Eu me chamo Frank Freitas, estou aqui em Taquatiara, né, no município de Taquatiara, e é uma honra, mais uma vez, poder participar de um evento como esse, da grandeza e do conhecimento que é adquirido através dos estudos que são ministrados, viu? É um prazer imenso para mim, viu? Um abraço a todos aí. Obrigado, Frank. Vamos ouvir aqui a Scarlett e depois o Mário. E aí, gente, sou Scarlett, estou acho que há 2 anos, né, na ABC2, sou da Nova Igreja Batista e sou arquiteta. Estamos aí, qualquer coisa, só chamar. Querendo desenhar a casa, chame aqui a Scarlett. Vamos ouvir aqui o Mário, depois a Cris. Olá, turma, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Norberto, trabalho na UFAM, ali com o Saulo, com a professora Cristiane, na Propesp, sou administrador e frequento a Igreja Adventista do Espaço Recomeçar, lá no Campos Elíseos, sou aqui de Manaus, Amazonas. Obrigado aí, Mário. Vamos ouvir aqui a Cris, depois o Hernani. Meu nome é Cristiane Fernandes,
Eu sou professora de serviço social da UFAM. Eu e o Haroldo, a gente se conhece há décadas. Eu nem vou dizer que eu já estou há quase 30 anos na UFAM. Em abril, completo 30 anos. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa jornada do conhecimento, do diálogo, né, com a fé, entre a fé e a ciência. E eu sou da Segunda Igreja Batista de Manaus. Cristo vai receber a plaquinha de tombamento já, né? Pois não é? É verdade, em abril, 30 anos. Eu não queria falar isso, olha. É isso aí. Patrimônio. Vamos ouvir agora o Hernani aqui e... Mas tem que dizer que eu comecei cedo, né, gente? Eu comecei cedo. Eu emendei a graduação e já não deu nem 3 meses, eu já entrei na docência. Você é muito inteligente. Garotinha, eu me lembro dela, garotinha. Uau! Vai lá, Hernani, agora é com você. Se apresente aí, depois o Haroldo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Hernani, eu sou professor de Física aqui da UFMT Campus Sinop, e eu sou membro da Igreja Presbiteriana Violetas. Estive com vocês semana passada, gostei bastante, e peço desculpas se a minha internet de vez em quando dá uma travadinha, porque eu já vi que algumas vezes que vocês estavam falando, ela deu uma travadinha, imagino que seja aqui o problema e não aí. Então, qualquer coisa, vocês tenham paciência, vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo. Seja muito bem-vindo, mais uma vez. Isso. Bem-vindo, Hernani. Se sinta aí abraçado. Mesmo em outro estado aí, mas é o nosso abraço nortista. Muito bem, para mim Passa também. Para mim é uma surpresa e uma alegria ver pessoas de outros estados, cidades, participando aqui com a gente. E isso enriquece, né? E aumenta a nossa comunhão como corpo de Cristo. Então, muito obrigado, né, por estar com a gente aqui. Eu nem me apresentei, né? Haroldo, eu também sou da Igreja Presbiteriana aqui de Manaus, sou da UFAM, né, colega da Cristiane aí, do Mário Norberto, lá no departamento, e do Saulo, por favor, né, Saulo? E esse é o departamento de Física, tá bom? Então, nós vamos orar rápido assim, para passar a palavra para o Hernani, tá bom? Oremos, então. Senhor, nós te bendizemos pelo dia de hoje, por essa oportunidade, e pedimos, Senhor, que as nossas expectativas sobre esse estudo possam ser enriquecidas, satisfeitas por Ti mesmo, Senhor Deus, usando o Hernani, abençoando sua memória, lembrança e habilidade na exposição. Toma conta, Senhor, de toda a nossa atenção, concentração, e perdoa, Senhor, sempre, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja. Amém. Bom, então, vamos começar, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Estão todos visualizando aí? Ok. Então vamos começar. Ficou encabido a mim que a apresentação do 4º capítulo, né, do livro, né, A Origem, 4 Visões Cristãs sobre Criação, Evolução e Design Inteligente. Então eu vou falar sobre o design inteligente, que esse capítulo foi escrito pelo Stephen Meyer. Stephen Meyer, ele é o filósofo da ciência oficial, digamos assim, do Discovery Institute. O Discovery Institute é o maior instituto, maior organização, né, que financia pesquisas em design inteligente, né, no mundo, né? Então temos aqui uma breve biografia do Stephen Meyer, né? Ele é membro sênior do Discovery Institute. Ele recebeu seu título de doutor em filosofia da ciência da Universidade de Cambridge. Ele é ex-geofísico, não está trabalhando mais agora como geofísico, e
também não está trabalhando mais como professor universitário, agora ele dirige o Centro de Ciência e Cultura do Discovery Institute, né, em Seattle. Ele é autor do best-seller do New York Times, A Dúvida de Darwin, né, The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design, bem como o livro mais famoso dele, que é a Assinatura, né, na Célula, Signature in the Cell, né, DNA and the Evidence for Intelligent Design, que foi considerado como o livro do ano pelo suplemento literário do Times de 2009. Bom, antes de falar sobre o design propriamente dito, eu vou falar, né, vou fazer uma provocação, digamos assim. Eu diria que o design inteligente, ele é uma proposição que não é cristã. Calma, não priemos cânico. Não é cristã a priori, né, mas é cristã a posteriori. Tá? A gente vai entender o porquê. Tá? Porque nós vimos algumas proposições nos capítulos anteriores que são cristãs, são bíblicas a priori. Né? Essa aqui seria a posteriori. Tá? Então vamos entender o porquê. Primeiro, o capítulo, melhor dizendo, começa, né, com o autor, né, o Stephen Meyer, falando que houve uma explosão, né, de interesse pela teoria do design inteligente a partir do ano de 2004, né, quando um biólogo famoso e ateu até então, Anthony Flew, se converteu, não. Ele passou, né, a duvidar, né, passou a dizer que não acreditava mais na teoria da evolução, né, e que por causa do DNA, que o DNA, né, implicava que houve um design inteligente, né, ou seja, um criador inteligente para o design, e não as leis da física e química cegas, né, não poderiam gerar, né, o DNA. Né? Ou seja, uma explicação puramente naturalista não daria conta, né, e haveria necessidade de um desenvolvedor, né, do DNA, um criador, uma mente inteligente por trás disso. Essa é uma proposição que está ali, né, no cerne do design inteligente. Né? Além disso, né, houve em 2005 o caso Kitzmiller, né, que aconteceu lá no Dove, Pensilvânia, onde numa escola, um grupo de pais e professores queriam que os alunos tivessem, além de acesso, além, né, de aulas, né, sobre a teoria da evolução, que eles tivessem acesso a um material alternativo, né, que seria, né, um livro lá do design inteligente. E aí esse caso foi parar na justiça, porque a escola não queria, né, aliás, a escola não, alguns grupos de pais, um grupo de pais não queria, né, outro grupo queria, e foi parar na justiça. Né? Por fim, né, no final, a justiça deu ganho de causa aos pais que não queriam que o design inteligente fosse ensinado como alternativa à evolução. Mas isso gerou uma comoção bem grande, assim, nacionalmente, lá pelos Estados Unidos, né, ficou famoso, né, o julgamento ficou teve uma cobertura da imprensa grande, né, também em 2008, né, mais de 1 milhão de pessoas assistiram o filme Spilled, né, que tem o Ben, como é que é o nome do ator, esqueci. Tem um autor famoso, né, que fez, é tipo um documentário, esse filme, na verdade ele é um documentário, e ele fala a respeito da perseguição, né, que existe, né, muitas vezes velada, outras vezes não, dos cientistas, né, de renome, né, e das entidades científicas em relação ao design inteligente, né, no sentido de que ele mostra o preconceito que existe em qualquer profissional, né, que admita que o design inteligente possa ser considerado científico, né? E é um filme bem interessante, né? Vale a pena vocês procurarem. Tem na internet, eu encontrei na internet, né? Vale a pena ser visto, assim, interessante. E também houve, né, a partir dessa data, né, repercussão de livros, né, publicados pelo pelo Discovery Institute, né? Então, a partir ali de 2004, então, segundo o autor, houve um grande crescente, né, de atenção sobre a teoria do design inteligente. Só que a teoria do design inteligente não começou ali em 2004, né? Segundo o autor, né, do capítulo, né, o Stephen Meyer, o primeiro livro, né, que propõe, né, o design inteligente é de 1984, né, que é The Mystery of Life's Origin, né, que tem por autor, né, o Charles Thaxton, Walter Bradley
e o Roger Olsen. E acho que os dois primeiros, se não me engano, são químicos, e o terceiro é geoquímico. Essa daí é a capa original, depois ela ganhou umas capas mais novinhas, essa é a capa de 84, creio que uma parte de nós aqui estávamos vivos já nessa época, não vou falar se eu estava ou não, vou deixar vocês aí na dúvida, mas esse é o livro, então, né, que foi o primeiro, né, a falar sobre, a propor que, que o DNA, né, ele não teria como ser criado, né, pelas leis cegas da natureza, né? Então não haveria como, né, com a ciência que nós conhecemos hoje, né, imaginar que a bioquímica geraria, né, toda a informação contida lá no DNA. Aqui aparece um pouquinho a respeito de 87. 1987 foi o ano em que houve também um grande julgamento lá nos Estados Unidos, e no qual foi considerado que não deveria haver o ensino do criacionismo nas escolas públicas, tá? E essa data o autor faz questão de colocar, porque muita gente critica o design inteligente, dizendo que o design inteligente é um criacionismo disfarçado de ciência que começou depois que os Estados Unidos, né, proibiram o ensino do criacionismo nas escolas públicas, que aconteceu em 87. Então, o autor faz questão de colocar esse livro aqui, né, lembrar desse livro, porque esse livro é de 84, antes de 87, portanto, 3 anos antes de haver essa proibição lá nos Estados Unidos. Eu vou colocar e vou pedir como é que eu posso dizer, a paciência de vocês, né, porque eu selecionei alguns trechos chaves, né, do texto, para a gente entender o que o autor, né, as ideias do autor, e não são muitos, podem ficar tranquilos, né, mas são alguns chaves que eu achei importantes. Toda vez que aparecer um texto entre aspas, que é uma transcrição literal do capítulo, né, quando não aparecer uma outra referência, né, nós vamos ver algumas outras referências, mas aí elas aparecem, aqui eu coloquei. Quando não aparece referência é porque está lá no capítulo 4 do livro mesmo. Então, o Stephen Meyer diz assim, ó, o conteúdo proposicional da teoria do design inteligente também difere daquele do criacionismo. Como assim? Calma, vamos por partes. A teoria do design inteligente tenta explicar a complexidade observada e as estruturas ricas em informação encontradas nos sistemas vivos e em outras características da vida e do universo. O criacionismo, ou ciência da criação, como definido pela Suprema Corte dos Estados Unidos, defende uma leitura particular do livro bíblico de Gênesis, afirmando tipicamente que Deus criou a Terra em 6 períodos de 24 horas, né, ou em alguns milhares de anos atrás. Em contraste, a teoria do design inteligente não oferece uma interpretação do livro de Gênesis, nem apresenta uma teoria sobre a duração dos dias bíblicos da criação ou sobre a idade da Terra. Consequentemente, os proponentes do design inteligente podem ter uma variedade de posições em tais questões, ou mesmo posição nenhuma. Então, a princípio, tá, uma pessoa pode considerar o design inteligente, ser defensor, né, da teoria do design inteligente e não ser cristã. A princípio pode. A gente já vai explicar, né, como e por quê. Uma pessoa pode acreditar em Deus, né, qualquer Deus que não seja o cristão, por exemplo, ser defensor do design inteligente. Né? Ou mesmo até, né, acreditar em alienígenas, por exemplo. Né? A única coisa que o defensor do design inteligente necessariamente precisa acreditar é o seguinte. Então aqui tem a definição de design inteligente. A teoria do design inteligente sustenta que existem características reveladoras dos sistemas vivos e do universo, por exemplo, o código digital do DNA, os circuitos e máquinas em miniatura nas células e o ajuste fino das leis e constantes da física, melhor explicadas por uma causa inteligente, em vez de um processo material não direcionado. Então, o que a teoria do design inteligente sustenta é que existem características do universo e da vida que são melhor explicadas por uma causa inteligente do que por um processo material não direcionado. Notoriamente, né,
o design inteligente sustenta que o DNA, né, agora o carro-chefe é o DNA, ele não poderia ser criado, né, por um processo material não direcionado, mas sim somente por uma causa inteligente. Então, a princípio, um muçulmano pode, né, ser defensor da teoria do design inteligente, porque ele acredita que o Deus, né, um Deus criou, né, o DNA e criou, né, os seres humanos assim. Ou um astrônomo poderia olhar, né, para o fino ajuste do universo, né, a exata distância entre a Terra e o Sol para poder haver vida na Terra, e também as constantes da física maximamente ajustadas para poder, né, haver vida, né? Fala assim, não, realmente isso daqui só pode ser fruto de uma mente inteligente, né? O acaso não conseguiria criar, né, tão perfeitamente essas características que propiciassem a vida, né? Ou mesmo a pessoa pode falar, não, dado que na Terra nenhuma das leis da física e da química somadas, né, todos os processos físico-químicos que a gente tem, dão conta de explicar o surgimento, né, do primeiro ser vivo, então a vida deve ter vindo de fora, né, também conhecido como panspermia, né, essa ideia, deve ter vindo, extraterrestres devem ter plantado a vida aqui também, é possível, essa possibilidade. Todas essas pessoas podem, né, ser defensoras da teoria do design inteligente, a priori, tá? A posteriori, o que nós temos? Nós temos que a maioria absoluta dos defensores do design inteligente são cristãos, e cristãos evangélicos, né? Católicos também, etc., né, outras vertentes também, mas eu diria que 99% dos defensores da teoria do design, não, 99% eu estou exagerando, talvez, mas sei lá, 95% ou 90%, né, dos defensores, não, eu acho que 95%, sim, 95% dos defensores da teoria do design inteligente são cristãos, tá? Por quê? Porque se encaixa nessa ideia, né, se encaixa muito bem com o Deus bíblico, tá? Essa proposição que a teoria do design inteligente faz não é nova, né? Ela é, de certa forma, antiga, né? Em outros formatos, em outras paginações, já apareceu em outros momentos da história, trazidos por várias pessoas. O próprio autor, Stephen Meyer, ele coloca que os argumentos do design baseados em observação do mundo natural foram feitos por filósofos gregos e romanos, como Platão, Cícero, por filósofos judeus, como Maimônides, e por pensadores cristãos, como Tomás de Aquino, né? Um dos um dos patronos, né, da teologia natural, né, é William Paley, né, um inglês que viveu ali, né, entre 1743 e 1805, que publicou um livro chamado Teologia Natural e as Evidências, né, dos Atributos de Deus, alguma coisa assim, em inglês. E ele elenca, né, com a maior precisão científica que ele podia na época, né, vários, como é que eu posso dizer, aspectos da natureza, né, que apontariam para a presença de um criador, né, que não apontariam para leis cegas, né, da física e da química. Eu fiz questão de colocar o William Paley aqui, porque ele utiliza no livro dele uma analogia que é muito recorrente, né, tanto por parte dos defensores da teoria do design inteligente, quanto pelos seus críticos, né? No livro do William Paley, ele fala assim, olha, ninguém que encontrasse, né, alguém que estivesse caminhando no campo e tropeçasse em um relógio, né, aqueles relógios de bolso, né, chiques e tal, nenhuma pessoa que tropeçasse no relógio de bolso e abrisse, né, e visse que ele está ali funcionando, né, visse os ponteiros, observasse a grande complexidade dos movimentos, todos concatenados, encaixados uns nos outros, as engrenagens, nenhuma pessoa em sã consciência diria que aquele relógio sempre esteve ali. Qualquer pessoa em sã consciência, né, diria que aquele objeto foi perdido por alguém, né, que comprou de alguém que fez,
né, aquele relógio, ou seja, aquele objeto foi criado. Né? Então, da mesma forma, quando nós observamos, né, observamos a complexidade dos sistemas biológicos da vida na Terra, né, então essa complexidade apontaria para um criador, um ser pensante, né, inteligente que formou, né, essas estruturas. Bom, um crítico da teoria do design inteligente, né, é Richard Dawkins, que é um ateu bem famoso no mundo. Ele é inglês, eu não tenho certeza se ele é biólogo, eu creio que ele é biólogo, mas não tenho certeza. Famoso no mundo, ele escreveu um livro chamado The Blind Watchmaker, né, em resposta, né, a essa analogia, né, fazendo referência a essa analogia. Então, é o relojoeiro cego, é o título do livro. E lá ele diz assim, ó: um verdadeiro relojoeiro possui antevisão. Ele projeta suas molas e engrenagens e planeja suas conexões imaginando o resultado final com um propósito em mente. A seleção natural, o processo cego, inconsciente e automático que Darwin descobriu e que agora sabemos ser a explicação para a existência e para a forma aparente premeditada de todos os seres vivos, não tem nenhum propósito em mente. Ela não tem nem mente, nem capacidade de imaginação, não planeja com vistas no futuro. Não tem visão nem antevisão. Se é que se pode dizer que ela desempenha o papel de um relojoeiro da natureza, é o papel de um relojoeiro cego. Dawkins é adepto da teoria da evolução. Ele acredita que a teoria da evolução de Darwin, dá conta de explicar toda a variedade biológica que nós encontramos no mundo hoje. Né? Vamos pegar aqui, então, duas passagens do próprio Darwin, né, que é onde nasce, talvez, o germe da ideia, por incrível que pareça, do design inteligente. Como assim? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, Darwin fala assim: embora eu não tenha pensado muito sobre a existência de um Deus pessoal até um período recente da minha vida, eu darei aqui umas vagas conclusões às quais eu cheguei. O velho argumento do design da natureza, tal prescrito por Paley, que a princípio me pareceu conclusivo, fale agora que a lei da seleção natural foi descoberta. Nós não podemos mais argumentar, por exemplo, que a bela dobradiça de uma concha bivalve deve ter sido feita por um ser inteligente, como a dobradiça de uma porta pelo homem. Não parece haver um design maior na variabilidade dos seres orgânicos e na ação da seleção natural do que na direção que sopra o vento. Tudo na natureza é o resultado de leis fixas. E ele diz também o seguinte, olha: se pudesse ser demonstrado que existiu qualquer organismo complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas e pequenas modificações, minha teoria demoliria. Mas eu não encontro nenhum caso assim. É aqui que surge, né, o germe da teoria do design inteligente. Por quê? Porque a teoria do design inteligente foca justamente nessa proposição. Darwin é muito inteligente, né? O grande Charles Darwin, grande, né, em todos, no sentido como cientista, né? Ninguém pode negar que ele foi um gênio da ciência. A gente acreditando na teoria da evolução ou não, né? Ele foi um grande cientista. E ele sabia onde a teoria dele, né, poderia ser falseada ou falsificada. Eu digo falseada, falsificada, no termo que Karl Popper utiliza. Né? Karl Popper diz que toda teoria, para ser científica, ela precisa propor, né, como que ela seria falseada. Né? Senão, não é uma teoria científica, segundo Karl Popper. Né? Ela tem que proibir algumas coisas. Tem que falar, acontece assim e não acontece assado. Se acontecer assado, essa minha teoria está errada. Então, o Charles Darwin coloca isso sim. Ele fala assim, olha, se pudesse ser demonstrado que existiu qualquer organismo complexo, o qual não pudesse ter sido formado por meio de numerosas, sucessivas e pequenas modificações, minha teoria demoliria. A teoria do design inteligente vai dizer exatamente que existem alguns entes no universo, né, e na vida aqui na Terra, que não podem ser formados por numerosas, sucessivas e pequenas modificações. Ok? Essa complexidade que não pode ser reduzida, né, a ponto de não poder ser
criada, né, em numerosas e sucessivas, né, pequenas e sucessivas modificações, é o que a teoria do design inteligente chama de complexidade irredutível, né? Ou seja, antigamente por exemplo, antigamente os defensores do design inteligente pegavam o flagelo bacteriano como uma estrutura, né, de complexidade irredutível, né? Porque a gente poderia ir tirando várias partes, mas chega num ponto que existem várias partezinhas que funcionam como motor, que se você tira qualquer uma pequena delas, o motor deixa de funcionar, né? O flagelo deixa, e ele perde a sua utilidade, ou seja, ele teria que ser criado inteiro, tá? Ele teria que ser criado de uma vez, segundo os defensores do design inteligente, para que ele, né, ele fosse útil. Então, seria uma daquelas características que colocaria em xeque a teoria de Darwin. De lá para cá, já houveram várias pesquisas científicas a respeito, muitos papers dizendo que existe sim a possibilidade de o flagelo ter tido outras funcionalidades antes, né, que a que ele tem hoje. Então, hoje em dia, não é tão... Os defensores do design inteligente não batem tanto na tecla do flagelo bacteriano, tá? Mas continuam dizendo que existem sim, que existe complexidade irredutível, e a complexidade irredutível é um caso particular de complexidade especificada. Esse aqui, sim, os defensores do design inteligente costumam defender bastante que existe. Então, existe complexidade especificada na natureza. O que é isso? Nós vamos ver isso agora em mais detalhes. O defensor do design inteligente que mais explicou o que seria a complexidade especificada é o William Dembski, que ele é um matemático inglês também. Ele fez o doutorado dele, né, e depois transformou o doutorado dele num livro, doutorado lá em Cambridge, e publicou dessa forma aqui, nesse livro, em formato de livro, ó, The Design Inference, a inferência de design, eliminando chance por meio de pequenas probabilidades. A grosso modo, tá, o que o livro mostra matematicamente, o livro meio matemático, né, bastante... Ele tem um pouco de literatura também, mas ele também tem uma carga matemática considerável. Ele fala o seguinte, que quando um evento na Terra tem uma probabilidade muito ínfima, muito pequenininha de acontecer, a gente pode descartá-lo, a gente deve imaginar que ele não aconteceu, quando a probabilidade é praticamente zero. Tá? E a gente vai ver um exemplo disso. Aparece um exemplo disso no livro que a gente leu, né? Que é a respeito da probabilidade do ladrão que vai roubar uma bicicleta, e aí ele encontra lá um cadeado, daqueles que tem os numerozinhos que a gente fica girando. E aí o Stephen Meyer, né, no capítulo 4, ele fala, ó, vamos imaginar que primeiro, né, tenha 4 dígitozinhos, né, então tem 10 possibilidades em cada um dos dígitos. Aí o ladrão, que está com muita paciência, ele vai lá girar os dígitozinhos para tentar abrir o cadeado e roubar a bicicleta. Né? E aí ele vai aumentando essa conta. No livro eu vou utilizar uma outra conta parecida que eu encontrei, né, no livro do William Dembski, tá? Que também é um defensor do design, e como eu sou da área da física, me pareceu mais atrativo. Tá? Antes de falar do exemplo matemático, ele vai falar um pouco sobre complexidade, sobre identificação de design. Tá? O William Dembski, ele fala, por exemplo, esse aqui é o Monte Rushmore, lá nos Estados Unidos. O Haroldo está mais perto lá do Monte Rushmore do que a gente hoje. Pois bem, no Monte Rushmore foi esculpido, né, a face de 4 ex-presidentes dos Estados Unidos da América. Todo mundo olha para isso daqui e sabe, imagina, acredita que foi projetado, né? Nós sabemos que isso parece projetado e, de fato, foi projetado. Né? Pois bem, deixa eu apertar o botão assim. Pois bem, esse aqui é o Grand Canyon, né? O Haroldo também lá está mais perto do que a gente do Grand Canyon. É uma maravilha, né, da geologia, né, do planeta Terra, uma das grandes, né, maravilhas do mundo. Eu nunca fui, mas todo mundo que foi diz que é muito maravilhoso, etc. Eu imagino que seja. Pois bem, é muito bonito, muito interessante, mas ninguém, assim, imagina que isso aqui foi projetado no sentido... Claro, qualquer cristão sabe, né, tem que Deus criou tudo, criou o planeta, criou a Terra, criou o universo, sabe que não foi projetado por Deus. Mas a princípio, em termos de leis da física e da química, todo mundo considera que as leis da física e da química, né, dão conta de criar, né,
né, o Grand Canyon, né, por meio do processo de erosão, né, das chuvas, dos ventos, etc. Né? Então, as leis da física e da química dão conta. Né? Não precisa de um ser inteligente, né, projetando ele, né, nesses termos, tá? Estou explicando nesses termos, né, da física e da química. Claro, né, fica sempre a ressalva de que qualquer cristão, né, acredita que as leis da física e da química que deram origem, né, ao Grand Canyon foram que foi criado por Deus, tá? No problem quanto a isso. Nós temos aqui, né, o Vale da Montanha, né, que lá fica também em New Hampshire. As pessoas, por mais que se pareça um rosto, né, as pessoas acham que não foi projetado, né, e, de fato, né, as leis da física e da química dão conta de criar esse evento, né. Então, nós temos, olha só, nós temos, em suma, eventos na Terra, coisas na Terra, né, particularidades da Terra que parecem ser projetadas, né, e coisas que não parecem ser projetadas. Dessas que parecem ser projetadas, temos as que de fato foram projetadas e as que, embora até pareçam que foram projetadas, não foram projetadas. Okay? Dentre as que parecem não projetadas, nós temos essa daqui que parece que não foi projetada e, de fato, não foi projetada. As leis cegas da física e da química, né, dão conta de explicar. Fica faltando, então, alguma coisa que parece não projetado, mas que, de fato, foi projetado. Isso daqui é uma ponta de seta tosca. É uma pessoa como eu, né, que sou leigo no assunto, se tropeçar nisso daqui no meio da rua, né, não dou atenção, né, chuto para o lado e continuo seguindo. Mas um arqueólogo, alguém que está cuidando ali, fazendo escavações em um sítio arqueológico, né, olha isso daqui e sabe, né, identifica logo uma ponta de seta, uma ponta de flecha, né, né, ele entende que foi uma civilização anterior que fez, né, que criou essa, né, um ser inteligente projetou, né, esse objeto aqui. Então, assim, nós temos, né, completo aqui nosso quadrinho, coisas que parecem projetadas e foram projetadas, e coisas que não foram, coisas que parecem projetadas e foram, perdão, coisas que não parecem, mas foram, e coisas que não parecem e não foram. Como que nós, e aí entra o design inteligente, como que, né, nós vamos separar o joio do trigo? Como que nós vamos conseguir identificar que uma coisa que às vezes parece que foi projetada, foi de fato projetada, ou se não foi projetada? Por exemplo, quando nós pegamos as cadeias do DNA, né, parece que foi projetado, será que foi de fato? Ou será que não foi projetado? Será que as leis cegas da física e da química dão conta de, né, criar? Pois bem, como que nós vamos separar o joio do trigo? O design inteligente faz essa proposição aqui, tá? Aparece lá no livro do Dembski, né, de 98, né? O seguinte filtro explicativo. Ó, nós começamos perguntando se o certo evento ele tem probabilidade alta de acontecer. A gente encontra alguma coisa, um objeto, como, né, ou um certo evento, né, tem uma probabilidade alta de acontecer? Se sim, a gente deve remeter isso a uma regularidade. As leis cegas da física e da química dão conta de explicar. Ok? Se não, se a gente encontra um evento, um objeto que não tem uma probabilidade alta de acontecer, mas tem uma probabilidade intermediária. Se tem uma probabilidade intermediária de acontecer, eu não vou atribuir que um ser inteligente fez. Eu vou dizer que foi chance, porque tem uma probabilidade intermediária de ter acontecido. Então, é chance. Agora, se ele não tem uma probabilidade intermediária, ele tem uma probabilidade baixa, né? E nem o livro nem coloca, o Dembski nem coloca baixa, mas coloca baixíssima. Se tem uma probabilidade baixíssima, né? Ainda assim, ele tem que ser explicado por chance. Tem que ser explicado por chance. As leis cegas e da física e da química deve ter feito aquilo. Agora, se ele tiver uma probabilidade baixíssima e for especificado, aí sim, e só aí, ele deve ser atribuído a design. Okay? Então, somente quando o objeto, né, ele tiver probabilidade baixíssima de acontecer e for especificado, aí ele deve ser atribuído a um ser inteligente. Tá? Caso contrário, né, é chance também.
Como assim? Vou dar um exemplo bem simples que aparece também no livro, né, do William Dembski. Vamos imaginar que um certo soldado foi raptado e durante uma hora por dia, né, os sequestradores, eles mandam, né, eles transmitem o soldado, né, eles têm uma câmera lá na cela onde o soldado está preso, eles transmitem para o exército inimigo, né, a imagem lá do soldado que está preso, né, eles estão pedindo resgate, e para mostrar que ele está vivo, eles deixam a câmera ligada uma hora por dia. Nessa uma hora, né, o soldado se alimenta, ele dorme, e às vezes ele fica jogando uma moeda para cima. Tá? Às vezes ele joga para cima, ele fica jogando essa moeda e fica registrando, né, os caras e coroas. Nada muito animador. Tá? Mas essa sequência, com certeza, né, de caras e coroas, é muito complexa. Né? Se você for colocar lá os caras e coroas, coroa, cara, coroa, cara, coroa, né, é muito difícil de uma outra pessoa jogando cara e coroa, né, conseguir aquela mesma sequência. Então, a probabilidade de sair exatamente aquela sequência que o soldado está jogando é muito baixa. Ok? É muito baixa. É aquela sequência específica. Mas aí, alguém do exército que está lá assistindo aquela filmagem, dia após dia, tem uma ideia. Ele pega um papel, pega uma caneta e registra, né, os caras e coroas que está saindo lá na moeda e resolve comparar com o código Morse. Né? E aí, ele, comparando com o código Morse, ele chega à seguinte mensagem. Estou no subsolo do museu. Vão me matar assim que pagar o resgate. Ora, ele apresenta isso para o general, né, dele, essa comparação que ele fez utilizando o código Morse, e nenhum general em sã consciência vai achar que aquela comparação é fruto do puro acaso. Por quê? Porque além de ser muito baixa aquela sequência, ela é especificada, ou seja, ela tem uma funcionalidade para além da sua complexidade. Ok? Então, um exemplo de complexidade especificada seria esse, um dos exemplos, aí, um exemplo bastante didático do que seria isso. Então, por exemplo, quando nós temos aqui numa palavra cruzada, nós temos aqui assim, ó, essa sequência de letrinhas que aparecem aqui é bem complexo, né? Se a gente pode até olhar por alguns segundos, mesmo que a gente tente reproduzir essa sequência logo em seguida, a gente não vai conseguir, né, assim, só de memória, etc. É muito complexo, né? Se a gente quiser, né, se a gente tentar, a gente não consegue, porque é complexo, mas assim, não é especificado. Já aqui nós temos, né, uma sequência de letrinhas que são complexas, sem dúvida, mas são especificadas porque carregam sentido, né, para aquele que está lendo. Aqui nós temos uma sequência, né, de letrinhas C, A, né, G e T, né, que são as bases nitrogenadas do DNA. Para um leigo, né, isso aqui é uma bagunça, né, mas, né, ela tem uma certa funcionalidade, uma especificidade, porque ela carrega, né, ela pode carregar lá dentro da célula, né, funções, ela faz a célula fazer coisas e deixar de fazer coisas. Então, além de complexa, essa sequência, né, seria, assim, especificada. Aqui, esses numerozinhos, ó, 0 e 1, a princípio, ninguém daria muita bola para isso. Mas aqui nós temos o início da letra do hino nacional brasileiro, né, em código binário. Ouviram do Ipiranga, aqui, tá? Então, aqui, né, além de uma sequência de 0 e 1, não é aleatória, ela é complexa e é especificada. Um exemplo parecido com o que acontece lá no livro, né, do cadeadinho, eu peguei lá no livro do Dembski também. Ele fala assim, imagine que fosse dado um macaco um teclado com apenas 6 letras do alfabeto e ele digitasse 6 letras ao acaso. Tá? Ele tem lá um teclado, como a gente tem agora na nossa frente, né? Aqueles que estão vendo no computador, né? Que a reunião, né? Outros estão vendo no celular, né? Mas então, para aqueles que estão no computador, a gente tem um teclado aí na frente. Digamos que a gente peça para o macaco, né, digitar 6 letras. A probabilidade dele acertar na primeira vez a palavra acerto, né? Tem 6 letras, né? Cada letra diferente da outra, é 1 em 300 milhões, né? Que é 26 letras no alfabeto, né? Vezes 26, 26, então,
essa é a probabilidade dele acertar logo de cara, né? Essa digitar logo de cara essa palavra acerto, né, na primeira tentativa. Claro, se ao invés, né, de um macaco, nós tivéssemos mais macacos com seus respectivos teclados digitando ao mesmo tempo, as chances, sem dúvida, aumentariam. Também, da mesma forma, se lhes fosse dado um grande período de tempo para digitar, as chances também iam aumentar, né? Se fosse dado muitas horas, dias, né? E é claro que essas chances aumentariam. E, por fim, se eles digitassem freneticamente, sem parar, as chances também aumentariam. Por que você está falando isso, Renan? Eu estou falando isso para dar um exemplo do tipo de argumentação que o design inteligente apresenta como científico, tá? O design inteligente, os proponentes do design inteligente, eles apresentam a teoria como uma teoria científica, ou seja, que não recorre a pressupostos, digamos assim, metafísicos, né? Religiosos, ok? Eles querem apresentar a teoria como uma teoria científica, né? Dizendo que ela é uma teoria científica, né? Ao contrário, né, de proposições puramente criacionistas, como as que, né, foram elencadas nos capítulos anteriores dos livros, né? Ou seja, que partem da Bíblia para falar sobre ciência, né? Aqui a ideia do design inteligente está falando, né, quer fazer o caminho oposto, a partir da ciência, né, mostrar, né, que deve necessariamente existir um design inteligente. Mas bem, tá, Werner, mas eu ainda não entendi esse negócio aí do macaco, né? Onde é que você quer chegar com isso? Bom, nós vimos aqui que existem 3 fatores que poderiam aumentar significativamente, a princípio, a probabilidade, né, de acontecer um acerto, né? Bom, alguns dados sobre o universo que aparecem lá no livro, né, do William Dembski, que é um proponente do design inteligente. Primeiro, a quantidade de partículas do universo. Ele coloca que existiriam, e essa é uma suposição bem próxima daquilo que a gente encontra nos livros da física, né, tá justamente girando em torno disso mesmo, 10 a 80 partículas no universo. Tempo de Planck é o menor tempo, né, por incrível que pareça, o tempo ele não é contínuo, ele também é quantizado, né? Seria o menor tempo de uma interação física possível. É o tempo de Planck, 10 elevado a menos 45. É muito, 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 muito curto. Um espaço muito curto de tempo, muito, 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 muito pequenininho, ok? A idade do universo. A idade do universo que a gente encontra nos livros hoje está ali girando em torno de 14 bilhões de anos, tá? Uns aparecem 13, alguma coisa, outros 14, outros 14, alguma coisa, está girando em torno de 14 bilhões de anos, que é a mesma coisa que 10 elevado a 25 segundos, né? Pois bem, desses dados da física que nós temos hoje, que a ciência nos apresenta hoje, nós temos que, se a gente pegar o tempo de duração do universo, desde o começo até agora, 10 elevado a 25 segundos, e multiplicarmos, né, pela frequência, né, a maior frequência possível de interações físicas, né, ou seja, que é 10 elevado a 45 por segundo, né, que é o tempo de Planck por segundo, tantas interações físicas por segundo, e multiplicarmos isso daqui vezes a quantidade de partículas existentes no universo, nós teremos, né, a quantidade total de eventos possíveis que aconteceram no universo desde a sua criação até o dia de hoje. Tá? Desde que o universo existe, desde que o mundo é mundo, essa foi a quantidade de interações que aconteceram. Parece um número pequeno, mas é um número muito, muito, muito grande. 10 elevado a 150, tá? Só para a gente ter uma ideia, a gente estima que existam 10 elevado a 65 átomos no universo, tá? Pois bem, ou seja, qualquer coisa cuja probabilidade de acontecer for menor que 1 em 10 elevado a 150, sustenta-se, né, que essa coisa não pode acontecer, porque seria, né, simplesmente impossível, né, a probabilidade de, quer dizer, né, claro, probabilidade, mas, né, ainda que nós pegássemos toda a quantidade de interações possíveis, né, se for menor que essa quantidade, é complicado. Baseando no trabalho de Axe, Douglas Axe, vocês que leram um capítulo lá, né, viram que o Stephen Myers, né, faz bastante referência ao trabalho de Axe, né, na elaboração, né, na síntese das proteínas que dão origem, né, às cadeias de DNA.
O Stephen Meyer, em 2009, lá no best-seller dele, de Signature in the Cell, assinatura da célula, ele calculou a probabilidade, utilizando o trabalho do Axe, da formação de uma única proteína funcional com um comprimento bem modesto, que é 150 aminoácidos, ou seja, uma proteína bem pequenininha, a menor possível, a partir de uma sopa pré-biótica, ou seja, aquela ideia do Oparin, do experimento de Miller, de uma sopa pré-biótica, que a partir dali teriam se gerado o começo da vida. Então, Meyer calculou a probabilidade de formação da proteína, de uma única proteína funcional com comprimento modesto. Tá? E essa probabilidade que ele calculou, lá no Signature in the Cell, seria de 1 em 10 elevado a 164, ou seja, muito menor, ou seja, 100 mil trilhões de vezes menor do que 1 em 150. Ou seja, o universo não seria nem grande o suficiente, nem rápido o suficiente, nem velho o suficiente para permitir o surgimento espontâneo da vida, tal qual nós conhecemos. Essa é uma linha de argumentação presente, eu diria que seria a linha mais forte de argumentação presente dentro do design inteligente, a favor de que a vida, a origem da vida, ela deve ser explicada por um ser inteligente, e não pelas leis cegas da física e da química. Concluindo a apresentação que eu preparei aqui da teoria do design inteligente, embora muitos cientistas acusem a teoria do design inteligente de ser apenas uma argumentação para defender ideias religiosas, os cientistas associados ao movimento do design inteligente afirmam que a teoria é científica. Por quê? Porque, embora ela tenha consequências religiosas, ela não partiria de pressuposições religiosas. Então, ela não parte da Bíblia ou de algum outro texto sagrado para falar, olha, o universo é assim, a Terra é assado, a biologia é assim. Ela parte sempre de dados científicos para tentar evidenciar que o universo, a vida não poderia existir tal qual nós a conhecemos com essa ciência que nós conhecemos hoje. Tá? Legal. Só que o livro, além de apresentar, o Stephen Meyer, além de apresentar a teoria do design inteligente, o livro traz a proposta de que os defensores de outras teorias, na verdade, os defensores de outras vertentes do criacionismo, como que eles entendem a teoria do design inteligente. Então, o primeiro que comenta o escrito do capítulo de Stephen Meyer é o Ken Ham, que ele defende um criacionismo da Terra jovem, uma Terra com poucos milhares de anos aqui. Então, primeiro, o Ken Ham, ele concorda com a proposição básica da teoria do design inteligente. Qual é a proposição básica? Que existe um design inteligente por trás da criação do universo da vida. Mas ele discorda da, abre aspas, estratégia do movimento do design inteligente. Ele coloca essa palavra, estratégia, ele critica os defensores do design inteligente, dizendo que eles estão tomando uma estratégia equivocada. O que ele diz, o Ken Ham? Ele fala assim, todos os criacionistas da Terra Jovem concordariam com a discussão de Meyer sobre as evidências de design inteligente na complexa molécula do DNA, carregada de informações em cada criatura viva. Então, beleza, eles concordam que o DNA foi criado por um criador, um design inteligente. Necessariamente um design inteligente. Beleza. Eu e a maioria dos criacionistas da Terra Jovem pensamos que essa é uma estratégia equivocada. Qualquer um que afirme ser cristão e crer nisso não pode justificadamente ignorar o que a Bíblia diz ou tratar seu texto de maneira superficial. O Ken Ham, ele vai criticar o fato dos defensores da teoria do design inteligente partirem da ciência para evidenciar evidenciar que a Bíblia traz propostas que se enquadrariam, melhor dizendo, deixa eu reformular. O Ken Ham está criticando o fato dos defensores do design inteligente não utilizarem a priori a Bíblia, mas a posteriori. O que os defensores da teoria do design inteligente falam? Eles mostram, através dos cálculos e das proposições dele, que
deve existir um design inteligente. E, a posteriori, né, por eles serem cristãos, aí sim, né, eles falam, olha, nós acreditamos pessoalmente no Deus bíblico, acreditamos na ressurreição de Jesus, etc. Mas é a posteriori, é logo depois, né, que essa argumentação vem, né, não a priori. O Ken Han critica que não é a priori, né? Ele diz assim, ó, essa estratégia de argumentar em favor do design, mas ignorar o Gênesis, foi tentada no início do século XIX, mas não conseguiu inviabilizar o deísmo e o ateísmo, que estavam tomando conta cada vez mais da ciência, resultando primeiro na ideia de milhões de anos e depois na evolução. Né? Então, eles falaram que essa estratégia não segura, né, o ateísmo, não segura o deísmo, tanto que os cientistas hoje acreditam na ideia de milhões de anos e da evolução. Né? O Ken Han e os defensores da Terra Jovem não acreditam que a Terra tem milhões de anos. Para eles, são dias literais. Deus criou a Terra lá em 6 dias literais, de 24 horas. Né? E aí nós temos poucos milhares de anos aqui na Terra, uns 10 mil anos aqui na Terra de vida, aqui, mais ou menos isso. O Ken Han também discorda da possível aceitação de uma Terra velha, né, do Big Bang. Eles não acreditam nisso. Então, os líderes do design inteligente, do movimento design inteligente, estão falhando em lidar com o controle do naturalismo sobre a geologia e a cosmologia. E a maioria deles, aparentemente, aceita a afirmação evolucionista de milhares de anos. O Ken Han, né, ele critica que o design inteligente tolera, digamos, no tratamento que o Ken Han dá, né, ele diz que o design inteligente tolera milhões de anos, né, e ele não acredita nos milhares de anos, né, o Ken Han e os defensores da Terra jovem. O Ken Han, ele reafirma que uma interpretação literal seria a única verdadeiramente cristã, e eu acho que ele até pega pesado, assim, essa é a minha visão pessoal, né, a gente vai conversar, né, depois aqui da apresentação, né, eu aceito opiniões contrárias, a gente está aqui para conversar, mas me pareceu até bem, até um tanto quanto grosseira a forma que ele escreve aqui, colocando como não cristã qualquer outra possibilidade, assim, né, ele se coloca, quer ver, ó, ele diz assim, nenhum bom detetive ignoraria o testemunho verdadeiro de testemunhas oculares. Na verdade, ele consideraria isso como o mais importante e a chave para interpretar corretamente as evidências físicas de um crime. Mas todos os cientistas de origem da Terra Antiga ignoram, ou pior, distorcem o testemunho ocular de Deus em Gênesis, em seus esforços para interpretar as evidências físicas de eventos do passado. Ele está falando que as pessoas que acreditam numa Terra antiga, uma Terra que tem milhões de anos, ignoram, ou pior, distorcem o testemunho ocular de Deus em Gênesis. Né? Ele coloca que nenhum bom detetive ignoraria o testemunho verdadeiro de testemunhas oculares. Eu, e aqui é a minha opinião, abro parênteses aqui para fazer um comentário pessoal, né, bem pessoal, me parece que o Ken Han está ignorando que, quando ele coloca aqui, ó, ignoraria o testemunho verdadeiro de testemunhas oculares, ele já coloca como verdadeiro o testemunho das testemunhas oculares. Aí fica fácil para o detetive, né? Se o detetive soubesse que uma testemunha está falando a verdade, é claro que ele levaria em consideração, é claro que ele aceitaria. A dificuldade do bom detetive é porque ele não sabe se a testemunha está falando a verdade ou não, né? Então, quando o Ken Han coloca o testemunho, se não se pode ignorar o testemunho verdadeiro, é um tanto quanto redundante, né? Isso é uma argumentação cíclica, né? Que, não, na verdade, não fica estranho, né? E é claro, né? O testemunho ocular de Deus em Gênesis. Claro, se a gente soubesse que é Deus que está falando, né? É claro que a gente acreditaria 100%, né? O problema é que quando Ken Han e os leitores, né, que têm uma interpretação literal, né, da Bíblia, né, o pessoal da Terra Jovem, quando eles leem a Bíblia, eles estão tendo uma interpretação particular, né? Na verdade, eles estão lendo, né, e estão dando a interpretação deles, né, que os 24 dias são literais, por exemplo, né? Eu acho meio super perigoso quando a gente coloca a nossa interpretação pessoal como se fosse, né, necessariamente, né, o que Deus está falando, né? E isso é bem complicado, né, nessas questões que a gente sabe que são bem secundárias na Bíblia, né? As questões que são fundamentais é muito claro, né? A questão
da fé, da salvação em Jesus, etc. Mas quando a gente começa a pegar questões secundárias e coloca que para os outros, para serem cristãos, tem que adotar as nossas perspectivas secundárias, aí fica complicado. Por exemplo, diz assim, assim, os design inteligente, do movimento design inteligente, são muito bem-vindos, mas a estratégia do movimento do design inteligente de deixar a Bíblia, ou pelo menos Gênesis, fora da discussão, leva um compromisso com milhões de anos e o Big Bang, e outras ideias, que minam a verdade e as autoridades das Escrituras. Isso, por sua vez, enfraquece a moralidade bíblica e o evangelho na cultura, impedindo assim as pessoas de abraçar a obra salvadora de Jesus. O movimento design inteligente não é um movimento cristão, ao passo que os criacionistas bíblicos são, abertamente, sem constrangimento, cristãos. Aí eu vejo isso com bastante cautela, porque foi nesse ínterim que quando Galileu, por exemplo, falou, né, que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, né, os literalistas bíblicos da época falaram, não, está escrito aqui, né, na Bíblia, claramente, aqui Josué orou e o Sol parou. Se o Sol parou, é o Sol que se move, não a Terra. Então, Deus falou que está claro, né? Então, você está errado. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com essa questão da literalidade que o Ken Han abraça aqui. Mas isso é uma opinião pessoal, a gente pode discutir já, tá? Antes da gente discutir, tem mais dois comentários aqui, né? Primeiro, do Hugh Ross, que ele é um criacionista da Terra Antiga, então ele acredita, assim, nos milhões de anos da Terra, e ele concorda com a proposição básica da TDI. Assim como o anterior, eles concordam, né, que existe, sim, um design inteligente, e que esse design é identificável, que a natureza aponta, né, se nós estudarmos a natureza, ela necessariamente ela iria apontar para que existe necessariamente uma mente inteligente por trás da vida na Terra. Então, ele diz assim, o foco de Mayr no argumento teleológico sobre design inteligente parece sábio. Durante milênios, o argumento teleológico permaneceu consistente entre as linhas mais populares de evidência da existência de Deus. Como astrônomo cristão, aprecio o apelo de Mayr ao ajuste fino cósmico como evidência para o design inteligente. O ajuste fino cósmico e a cosmologia do Big Bang têm claras implicações teístas, especificamente implicações cristãs. Ele também aplaude a ênfase de Mayr na origem da vida, que é cientificamente a melhor oportunidade para testar o paradigma evolutivo, produzindo a evidência mais inequívoca e rigorosa para o design inteligente. Então, eles concordam, né, nesse aspecto, né, da proposição geral básica da TDI. Contudo, né, o Hugh Ross, ele difere na perspectiva do panorama a ser adotado. Por quê? Porque ele também acredita, assim como o anterior, que deve-se partir da Bíblia, né, para nós comentarmos ou estudarmos a ciência. Ele diz assim, o que diferencia, a abordagem da minha equipe da de outros proponentes do design inteligente é o nosso reconhecimento de um fundamento bíblico. Nosso objetivo é construir e comunicar um modelo de criação testável, falsificável e preditivo, que integre todas as disciplinas científicas e todos os livros da Escritura. Ele acha perigoso a argumentação da TDI, ou a perspectiva, melhor dizendo, o panorama adotado pela TDI no seguinte sentido. De uma perspectiva evangelística, Mayr paga um alto preço por se abster de tomar uma posição quanto à identidade do design, e à idade da Terra, aos dias da criação de Gênesis e às datas das origens da vida e da humanidade. Ele faz vários sacrifícios, segundo Hugh, ele não pode usar algumas das melhores evidências científicas para a fé cristã. Ele desperta suspeita entre os cientistas, suspeita de uma agenda oculta. Né? Ou seja, ele está falando, olha, porque os cientistas vão olhar para o Mayr e falam assim, ele está falando isso aí porque ele é cristão. Mas eu confesso que, opinião minha, qualquer cristão, né, que esteja fazendo ciência, né, e falar qualquer coisa que corrobore, né, as perspectivas bíblicas, né, sempre vai haver essa suspeita. Não, os cientistas vão falar assim, realmente, ele deve estar falando isso porque ele é cristão. Ele pode parecer endossar a credibilidade científica do criacionismo na Terra Jovem. Eu confesso que não entendi como que o TDI endossaria a credibilidade científica da Terra Jovem.
Não entendi. Ele renuncia a oportunidades de abordar questões bíblicas que, inevitavelmente, surgem da discussão sobre evidência de design. Mas é claro que ele renuncia. Inclusive, a gente vai ver isso na réplica, logo a seguir, né, que o Maier faz. Né? E essa renúncia é proposital, porque a ideia da design inteligente é que ela quer ser uma teoria científica. Né? Ela não quer partir de pressuposições religiosas. Ela quer possivelmente chegar ela quer possivelmente ter consequências religiosas, mas não, né, partir delas. Né? E ele inadvertidamente reforça uma má interpretação amplamente difundida da decisão da Suprema Corte do ZEUA sobre o ensino de criação. Ah, tá. Aqui o Hug, ele puxa a sardinha para o lado dele, tá? Porque ele fala o seguinte, olha, que o que a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu em 87 não foi o ensino da criação, foi o ensino da criação da Terra jovem, dizer que a Terra tem só 6 mil anos, porque dizer que a Terra tem vários milhões de anos, né, ela foi criada, né, há milhões de anos atrás, né, isso daí a Constituição lá dos Estados Unidos permitiria. Né. Como o design inteligente coloca tudo no mesmo saco, digamos assim, né, ele fala, olha, criacionismo é tudo igual, né, da Terra jovem, da Terra antiga, né, o design inteligente não é criacionismo, o design inteligente é ciência. Pode as consequências desembocar na existência de um criador? Sim, né? Ou de extraterrestres? Pode, mas ela não é, a princípio, criacionismo. Então, como ela coloca criacionismo tudo, né, trata tudo da mesma forma, o Hug aqui se vê um pouco incomodado com isso. E aí, nós temos a terceira debatedora, que é a Débora, eu não sei como é que pronuncia, eu acho que é Harshman, né, que é defensora da criação evolucionária. Né? Primeiro, ela concorda em aceitar uma Terra antiga, e até mesmo, e ela acha interessante que o design inteligente não refuta, a princípio, a possibilidade da evolução. Né? Não refuta a possibilidade da evolução. Que o design inteligente refuta é que leis cegas da física e da química poderiam gerar, né, ou seja, causas puramente naturais, né, causas puramente naturais, poderiam dar conta de explicar a origem da vida. Tá? Elas não dariam conta, segundo a teoria do design inteligente. A partir da origem pode evoluir? Pode, a princípio pode. Embora a maioria dos defensores do design também não abracem a evolução, a teoria da evolução. Eles acreditam, a maioria dos defensores do DI também não acham que as mutações químicas, as mutações genéticas aleatórias, mais a seleção natural daria conta de gerar toda a diversidade, né? A maioria deles não acredita, mas isso não é uma premissa do design inteligente. Né? Então, ela diz assim, ó, cientificamente, o design inteligente tem importantes áreas de concordância com a criação evolucionária. Maier claramente afirma que aceita as evidências de um universo antigo e a longa escala de desenvolvimento da vida na Terra. Além disso, fiquei satisfeita e surpresa ao ler sua declaração de que não contesta a ancestralidade de toda a vida, uma vez que a maioria dos defensores do design inteligente rejeita a ancestralidade comum. Maier, pessoalmente, a princípio, a priori, não rejeita, né? Talvez a posteriori, mas a priori não. A priori é só design inteligente, né? A partir daí, ó, a Débora, né, discorda, né, da proposição básica da TDI. Tá? Então, aqui nós encontramos uma discórdia. Ao contrário dos outros dois, a Débora discorda da proposição básica da TDI. Né? A criação evolutiva argumenta que podemos perceber o design da natureza mesmo quando os cientistas têm uma explicação natural completa. Enquanto o design inteligente aponta para supostas falhas nas explicações evolucionárias, a criação evolutiva vê o design em toda a estrutura do universo que torna a vida e a evolução possível. Ou seja, a criação evolutiva, ela acredita que Deus age por meio das leis cegas da natureza, ou seja, mesmo Deus criou, né, as leis naturais e, né, as leis naturais dariam conta de criar a vida, o começo da vida e todo o desenvolvimento, toda a ampliação, né, das formas de vida, e Deus estaria por trás de tudo isso, mesmo que um cientista ateu, por exemplo, um cientista ateu não é o melhor exemplo, qualquer cientista, né, utilizando as leis
cegas da natureza pudesse explicar a origem da vida, ok? A criação evolucionária acredita que Deus está por trás de tudo, mesmo que os cientistas encontrem explicação completa da origem da vida, dos seres humanos, do nosso universo, né? Deus está por trás de tudo, independentemente disso, né? Olha, a vida, segundo a Bárbara, né, a vida inicial não poderia surgir a partir da não-vida? Como o Maier observa, essa é uma questão separada da evolução da vida complexa, a partir da vida simples. Então, vou abordar isso apenas brevemente. Vou fazer uma pausa aqui. O ponto principal que o design inteligente aponta é que a vida não poderia surgir da não-vida, tá? Independentemente da evolução, que a evolução acontece depois do surgimento da vida, né? A teoria da evolução, lembra-se, né? Da seleção natural. A seleção natural só acontece com os seres já vivos, né? Não acontece, né, com os seres não vivos, né? Então, a questão da origem da vida é um caso, né? A questão da evolução é outro caso, só depois da origem da vida. Então, diz assim, ó, a vida inicial poderia surgir da não-vida? Como o Maier observa, essa é uma questão separada da evolução de vida complexa a partir da vida simples. Então, vou abordar isso apenas brevemente. A criação evolucionária concorda que uma explicação natural, completa e satisfatória não foi ainda encontrada para a origem da vida a partir da não-vida. Mas a criação evolucionária vê isso como um campo de pesquisa ativo. Muitos criacionistas evolucionários estão abertos para a vida inicial ser originada por Deus, seja usando processos naturais, seja um milagre. Mas sentem que é muito cedo para concluir que uma explicação natural nunca será encontrada. Tá? Então, ela discorda do design inteligente, porque o design inteligente fala, olha, uma explicação natural não é possível para a origem da vida. Ela fala que é possível sim, né? Seja um milagre, igual diz o design, seja não guiado pelos processos naturais, os criacionistas evolucionários ficam de boas em relação a isso. Tá? Na sua réplica, o Stephen Meyer, ele diz o seguinte, olha, os dois primeiros, né, a Terra Jovem e a Terra Antiga, concordam com a proposição básica do design inteligente. Então, ele não vai se ater, né, a isso. Os dois só criticaram que a estratégia do design inteligente de evangelização, nesse sentido, não é muito boa. Inclusive, eles até citam o Anthony Flew, que era aquele ateu que foi né, lá no começo, né, que a gente falou dele, que ele percebeu, né, a partir do DNA que deve existir um design. Ele não se converteu ao cristianismo, não virou um cristão, né? E ele apenas reconheceu que existe um design, que existe um Deus por trás. Então, a única coisa que os dois criticaram, os dois primeiros criticam, é que como evangelização, o design inteligente ele é limitado, né? Porque ele não fala de Jesus necessariamente, não fala do Deus bíblico necessariamente. Né? A posteriori, sim, mas a priori não necessariamente. Aí, então, em relação a isso, o Maier responde, a teoria do design inteligente faz uma ligação limitada, né, mais importante. Certas características do mundo natural são melhor explicadas por uma causa inteligente, em vez de processos materiais não direcionados. Tanto Ken Han quanto Ross entenderam corretamente o escopo limitado da teoria do design inteligente. Embora, talvez, não as minhas opiniões pessoais sobre os outros assuntos. Né? Ou seja, porque ele é cristão, né? O Stephen Meyer, ele acredita, né, na ressurreição de Jesus, né, acredita que a gente deve evangelizar e etc. Mas isso aí é claro, é a opinião pessoal dele, ele faz isso sim, ele só não confunde isso com ciência, tá? Por isso que ele diz, embora talvez não isso opiniões pessoais sobre o assunto. Como Ross e Han não contestam a verdade da proposição da teoria da design inteligente, mas apenas criticam seus proponentes por não abordarem questões além do escopo da teoria, não vou responder às críticas deles aqui. Okay? Agora, né, ao invés disso, focarei minhas respostas na crítica da Barbara Harshman, uma vez que ela contesta a validade do meu argumento, né, mas o faz com base em caracterizações imprecisas de dois estudos científicos. A Bárbara, eu não citei lá, porque essa parte é bastante específica. Né? A Bárbara vai citar lá na crítica dela que os dados que o design inteligente usa, né, não são tão atualizados, que existem outras pesquisas, né, e ela cita algumas dizendo que existe sim, né, algumas modificações genéticas
que o design inteligente diz que não aconteceria, ela cita lá alguns papers, né? E é nisso que o Stephen Meyer vai se deter aqui, ele vai contrapor, ele vai citar, né? Ele vai abordar, ele foi lá conferir e vai questionar, né, aqueles papers que ela citou, né? Então ele diz assim, o Harshman afirma que novos estudos mostram que as proteínas funcionais não são extremamente raras. E apesar do que os experimentos de Douglas Axe indicam. E 2, ela diz o seguinte, que a evolução de uma enzima capaz de digerir nylon mostra que novas informações podem surgir por mutação e seleção no tempo evolutivo disponível. Ambas as afirmações são problemáticas. E aí, eu não coloquei aqui, porque é bastante técnica essa parte, eu também não sou da área da biologia, né? Mas está lá escrito no livro a réplica, né, dele, ele vai falar dessa questão da digestão lá do nylon, das enzimas que quebram o nylon, e tem uma pesquisa japonesa mostrando que não é bem daquele jeito que a Bárbara falou, que não é assim, etc. Essa parte eu vou, para não me delongar mais aqui, como ela é bastante específica, eu não coloquei aqui. Mas essa foi a réplica, então foi nesse tom, a réplica do Stephen Meyer. Aqui eu coloco a bibliografia que eu usei, não coloquei aqui, está evidente o livro que a gente utilizou, a gente está discutindo, esse aqui são os que eu utilizei além, né, que eu citei lá no texto. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, e aí a gente passa para o momento que a gente pode conversar e discutir a respeito dessas ideias. Existem mais partes, assim, a respeito de peculiaridades do design inteligente que podem ser comentadas aqui, eu falei só o básico, né, proposição bem básica, e então, me coloco à disposição também para tirar possíveis dúvidas, se eu conseguir, se estiver ao meu alcance. Então, vou interromper aqui a apresentação. Uau! Parabéns, Hernani. Acho que, não sei se daria para fazer uma apresentação melhor do que essa, hein? Obrigado, Suzana, por ter convidado aqui o Hernani para poder trazer assim. Foi bem fácil para entender a linha, o raciocínio, olha. Não, o Hernani, desde a aula dele, foi show quando eu consegui fui privilegiada, né, de participar da qualificação e defesa do Hernani. E aí, talvez em outro momento até ele podia participar com a gente, né, dessa conquista aí. Foi bem interessante trabalhar com pesquisa nessa área, né, Hernani? Foi um desafio. Eu lembro bem que, na época, o Hernani trouxe dados, inclusive da universidade, que estavam com eventos, né, programados, e foi cancelado, né, Hernani, sobre o design, por conta dessa conotação que, em vez de um processo científico, era tido como uma coisa religiosa, né? Então, bem interessante essa visão que ele traz hoje, que é um embasamento mais científico do que um embasamento religioso, né? Bom, eu realmente fico sem pergunta, porque ele cobre muito bem tudo. Parabéns. Mas vamos aqui, antes do sorteio, abrir aqui pelo menos para 2 perguntas ou 2 comentários, de repente, né? Alguém gostaria de levantar uma pergunta, um comentário sobre a exposição aqui do Hernani, sobre o design inteligente? Eu realmente não vou ter dúvida nenhuma. Eu acho que explicou até melhor do que o livro. Os exemplos lá que ele trouxe da outra literatura, né? Deixa eu ver aqui. Haroldo, Frank, Cris, Mário, Scarlett, José. Querem fazer uma pergunta ou um comentário? Só parabenizar o Hernani, alto nível. Um pouquinho de matemática aí que eu não tenho nem como fazer a pergunta, porque teria que voltar no tempo ali. Mas parabéns, muito bom mesmo, uma alegria ter você conosco. Eu só parabenizo também, muito bom. Parabéns, Hernani. A gente pode convidá-la a continuar, né? Desculpa, Mário. Desculpa, cortei. Não, só dizer, Deus te abençoe muito o teu trabalho aí, tua carreira e teus pesquisas. Muito bom. Obrigado. Convidá-la a continuar com a gente, né, Saulo? No grupo. O Haroldo vai falar, mas eu endosso essa palavra da Suzana, olha. Muito legal aí trazer essas ideias, esses debates, especialmente as especificidades da matemática, que às vezes nas explicações dos colegas que defendem design, às vezes não traz muito, né?
aí acaba aparecendo outra coisa, né? Hoje eu fiquei mais satisfeito com a exposição aí do Hernani. Mas fala aí, Haroldo. Então, Hernani, parabéns. Você colocou de uma maneira assim bastante cuidadosa, inclusive a opinião dos outros, né, que defendem e que criticam. Isso é importante numa proposta, né? Numa proposta, eu acho muito bom. Então, meus parabéns. Agora, eu nunca fiquei lendo detalhadamente sobre design inteligente e senti falta, tá certo? Senti falta de mais exemplos, sabe? Mais exemplos, não na tua proposta, né? Não na tua apresentação, mas no design inteligente eu sinto falta de mais exemplos que possa, assim, construir mesmo uma teoria científica, sabe? Então, é um argumento fortíssimo, né? Esse do DNA, certo? Para mim é muito forte mesmo, mas parece assim ser o carro-chefe, o único quase, sabe? Sobre essa questão. Então, alguém pode dizer assim, vai que, certo? Esses cálculos de probabilidade não estão corretos, certo? Não foram levados em consideração certas coisas e tal. Pronto, vem por terra toda a teoria, sabe? Toda a teoria. Então, tá certo? Eu acho que seria bom, né? O design inteligente. Esse é um, como eu falei, é um argumento forte e importante. Eu até usaria, eu acho que eu vou usar a partir de agora, sobre a origem da vida, entendeu? Essa quantidade de tempo imensurável que precisaria ter, né? Para muito maior do que o tempo do próprio universo. Mas, tá certo? Se alguém conseguir mostrar que o cálculo da probabilidade não estão realmente bem elaborados, você vê que com uma linha só você calcula isso, né? Então, aquelas permutações, etc., né? Rapidinho chega nesse valor. Eu não sei se é tão simples assim um cálculo desse, sabe? Acho que é muito mais complexo, mas se foi apresentado até internacionalmente, deve matematicamente estar satisfatório, né? Satisfatório. Mas como eu falei, parece ser um único argumento, sabe? Um único argumento para sustentar, tá certo? Um pilar inteiro de uma teoria, entende? Então, eu sinto falta disso, eu sinto falta, né? Não da sua apresentação, como eu falei, mas do próprio teoria, né? Da própria teoria. Mas foi ótimo, tá certo? A sua apresentação. Parabéns. Isso que você falou, Haroldo, é muito importante, na verdade, é uma das críticas que se faz ao design inteligente mais veemente, assim, porque, antes disso, a questão da física, aquela linhazinha lá, é a parte da física que é tranquilinho, não tem segredo, mas a parte de baixo ali, assim, que diz assim, os trabalhos do Axel, né, baseado nos trabalhos do Axel, o Stephen Meyer calculou a probabilidade de uma proteína se formar numa sopa pré-biótica e deu lá 10 elevado a 164, que é uma probabilidade menor do que os 10 a 150. Ali é que está a dificuldade. A parte da física é tranquilo, calcular a quantidade de interações que existiram no universo. Claro, também sempre é questionável, tudo na ciência é questionável, né? Mas é até mais fácil a parte. Agora, a parte da biologia, como que a gente calcula a probabilidade de uma proteína? Nossa, é muito complexo. A proteína lá no meio da célula, as dobras dela, os nucleotídeos, qual que é a probabilidade de uma reação química acontecer? Essa parte é puxada, e a parte da matemática, que é muito complicada e sempre vai ser questionável, né? E, na verdade, isso é legal na ciência, né? A gente pode imaginar que não, isso é ruim na ciência. Na verdade, essa parte massa, que é bacana na ciência, que a gente sempre pode revisar, e pode questionar, e pode... né, nada é pronto, e não existem dados inquestionáveis, né? E isso é muito importante. E o que você falou a respeito do design é realmente um problema. Inclusive, eu não coloquei ele assim, mas uma das... de relance, a Bárbara comenta e critica o design, ela fala assim, olha, embora
o design inteligente não seja só Deus das lacunas, né? Porque muita gente critica o design inteligente dizendo que é o Deus das lacunas, né? Fica tratando daquilo que a gente ainda não sabe. Logo a ciência avança, a gente descobre, pronto, foi esse o argumento, né? Embora o design inteligente não seja só isso, mas ele se prende muito nessa questão da origem da vida, sim, como você falou, né? E que se novas pesquisas, né, demonstrarem, né, que seria viável, sim, a origem da vida por meios puramente naturais, né, o design inteligente cairia, assim, em desuso, né, então aí necessariamente se tornariam igual a Bárbara, né, esses proponentes viriam a ser criacionistas evolutivos, né, porque não teria que falar. A gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente atrela a nossa fé com uma determinada visão científica, porque a ciência é assim, ela se renova, né? Então, se a gente pode atrelar a nossa fé à ciência, a gente pode discutir, a gente pode evidenciar entrelaçamentos, concordâncias, né? Mas a nossa fé é em Jesus, né? E não o contrário, né? A priori, né? Obrigadão, gente. Agradeço os elogios da professora Suzana aqui demais. Amo a professora Suzana de paixão, gosto muito, né, dessa cidade maravilhosa que é Manaus. Muito obrigado por estar aqui, gente. E se vier para cá, vai ter que comer caldeirada com a gente. Legal, vamos marcar. Escuta, Hernan, tu estava falando, eu estava me lembrando que eu tive uma disciplina no doutorado que eu fiz na UniOeste, lá no Paraná, né? E aí tem uma disciplina lá sobre tópicos de filosofia, sociologia e história da ciência. E a gente escreveu um livro, e um dos colegas, que era um ateu biólogo, ele foi sorteado, ele não quis, ele foi sorteado com o tema Origem da Vida, né? Eu achei muito bacana na exposição dele, o livro vai ser publicado ano que vem, né? E ele faz a história sobre o contexto mitológico, e ele coloca, por exemplo, a história de Adão e Eva como uma história mitológica. Ele vai trazer a ideia da panspermia, e ele vai trabalhar os experimentos de Hardame e de Oparin, né? E Urey. E ele coloca de uma maneira bem clara que, a partir das pesquisas atuais, não existe caminho viável da não-vida para a vida, especialmente coacervados, né? Aí isso frustrou um bocado de professor de biologia que estava lá. Mas como assim? Eu aprendi, desde quando eu era miudinho, que era a sopinha primordial e tal. E ele falou, pois é, né? Eu não tenho nenhum interesse em defender isso, mas é o que dá. Não tem dados. Não existe nada que traga esse saldo. As pesquisas estão aí, mas elas estão dando voltas. Elas não conseguem sair do ponto do não vida para a vida. Ele falou assim, estamos falando de não vida para a vida, não estamos falando de evolução. Porque evolução pressupõe vida. Né? Então, começa pelo básico, a gente não sai. E é bem legal esse ponto, porque às vezes, assim, pelo menos meu ensino médio, os livros eles já colocavam isso como se fosse uma verdade, né? E as pesquisas não trazem isso, né? Eu até estou doido para ser publicado, porque vai ser um dos capítulos que eu vou xerocopiar e passar para os meus alunos, porque é feito como uma certeza, apesar dos livros hoje de biologia não trazerem mais essa certeza, né? Mas meio que ficou no imaginário até hoje como uma certeza, né? E é bem bacana lembrar isso, né? Gente, acabou o nosso tempo. Vamos fazer o nosso sorteio, então, aqui? Rapidinho, antes de fechar. Eu só vou estar desligando aqui a gravação para que não fique muito extenso, tá? Então, o pessoal que está assistindo a gravação, saiba que teve sorteio de 2 livros aí, e um dia você pode ser sorteado também, tá? 1, 2, 3, terminando a gravação. Muito obrigado.